Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 11 de outubro, quarta-feira da 27ª semana do Tempo Comum, em que celebramos a memória de São João 23. Convido você, convido toda a sua família para, com muita alegria, partilharmos a palavra de Deus nesse dia de hoje, refletindo o Evangelho de Lucas, no capítulo 1 ao versículo 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome, venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, os mestres costumavam ensinar os discípulos a rezar transmitindo o resumo da própria mensagem. O Pai Nosso traz o espírito e o conteúdo fundamental de toda a fé cristã. Perceba que esta oração se faz na intimidade filial com Deus, ou seja, com o Pai, apresentando os pedidos mais importantes. Que o Pai seja reconhecido por tudo, ou seja, o nome. Que sua justiça e amor se manifeste, é o reino. E que na vida de cada dia Ele nos dê vida plena, o pão de amanhã. Que Ele nos perdoe como nós repartimos o perdão. Que Ele não nos deixe abandonar o caminho de Jesus, não aderir às tentações. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, o Evangelho insiste na oração perseverante, na oração confiante. Se os homens são capazes de atender ao pedido de amigos e filhos, quanto mais o Pai. Ele nada recusará. Pelo contrário, dará o Espírito Santo, isso é, a força de Deus que leva o homem a viver conforme a vida de Jesus Cristo. O discípulo do reino reza com absoluta certeza de que será atendido. Entretanto, deverá submeter-se às exigências da oração cristã, que o despoja de si mesmo, que despoja do seu egoísmo para abri-lo à comunhão com o Pai e com o próximo. Deus não dá ouvido à oração do egoísta, o qual só busca suas necessidades pessoais e interesses. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, a oração cristã não é atendida de maneira mágica, como se ao pedido que se seguisse de imediato o atendimento. O orante reza e confia, esperando a hora certa de ser atendido. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, a oração do Pai Nosso é a oração por excelência, porque nos dá todos os passos para que possamos viver ajustados à vontade do Pai, nos colocando, ou seja, colocando o Pai em primeiro lugar na nossa vida e nos dando o conhecimento de que somos todos participantes de uma família e não estamos sozinhos no mundo. Portanto, somos a família de Deus. O Pai é nosso. Portanto, somos irmãos e irmãs, unidos e unidas num só ideal, como o mesmo propósito de comunhão. Como irmãos e irmãs, nós pedimos ao Pai para que a sua vontade aconteça já aqui na terra, do mesmo modo que acontece lá no céu. E assim já possamos viver o reino dos céus, que é o maior anseio da nossa alma. Amados irmãos, queridas irmãs, a vontade do Pai consiste em que nenhum dos seus filhos se perca e que haja unidade na igreja, o corpo de Cristo. Que sejamos assim como Cristo, a cabeça e nós os membros. O pão de cada dia que pedimos ao Pai na segunda parte da oração é o alimento material para o nosso corpo, mas também o pão da palavra, o pão da Eucaristia. Alimentos que sustenta, que fomenta, que alimenta a nossa alma.
a palavra e a Eucaristia. O Pai também nos ensina a perdoar quando promete nos absorver na mesma intensidade com que perdoamos nossos irmãos. Quando perdoamos, nós estamos garantindo um lugar perto de Jesus, no qual, na cruz também, perdoou os seus algozes. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, confiando no poder do Espírito Santo, nós venceremos as tentações e não seremos escravizados pelo mal, que é o demônio, que é o inimigo de Deus, que é o nosso inimigo. Portanto, caríssimos irmãos, queridas irmãs, você costuma rezar o Pai Nosso com a sua família? Quando reza a oração do Pai Nosso, você tem consciência do que está dizendo? Você reza meditando as palavras? Você já pensou que, se não perdoar a quem o ofendeu, consequentemente, não se sentirá perdoado por Deus? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs. E tente rezar a oração do Pai Nosso com o coração, com a alma. Faça da oração do Pai Nosso uma oração viva, uma oração eficaz. Aquela oração que lhe leva a ter a intimidade verdadeiramente com o Pai. Portanto, peçamos ao Pai para nos inspirarmos a rezarmos como convém, de forma que a nossa oração se expresse em gesto de solidariedade, em gesto de reconciliação, sinais inequívocos da nossa comunhão com o Pai. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre na paz de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.